Olá, um vídeo meio rápido aqui, só para mostrar uma coisa meio surpreendente que aconteceu aqui para mim nas minhas brincadeiras com o 6809, né? Tem um outro vídeo que eu mostro lá, né, piscando o LED, e naquela montagem eu usei esse cara aqui, que é um 6809P, MC6809P, que é um processador 6809 da versão de velocidade mais baixa, digamos assim, né? Ele só é garantido operar até 1 MHz. Tranquilo para aquela minha montagem, porém a montagem que eu quero fazer, o circuito lá do Grand Charlie, ele trabalha próximo de 2 MHz. Então esse não é o chip mais indicado. O mais indicado é o MC68P09. Então eu fui procurar aí na internet e comprei lá na China. Preço muito bom, a entrega foi rápida, veio embrulhadinho bonito, só que não funcionou. Então eu na época fiquei cismado, falei, putz, mandaram aqui um chip falsificado. Tá escrito ali bonitinho que é um 68B09, mas eu botei ali no circuito e não funcionou. Para tirar a teima, eu comprei de um local um pouco mais confiável, saiu um pouco mais caro, eu ainda dei azar, peguei aí na hora que estava lá fechado as coisas lá na China, por causa da pandemia, então demorou bastante para chegar, mas aqui tem um 68B09 que eu espetei e funcionou, tranquilo. Mas aí ficou aquela dúvida toda, né? E esses chips aqui, que tão bonitinho a embalagem, tudo bonitinho e não funciona. E na época uma das coisas que foi levantada é se não poderia ser um 6809E. Não está marcado como isso, mas é algo que eu resolvi tirar a teima, né? Foi um pouco complicado, porque o 6809E, o E seria talvez de clock externo, né? No 6809 eu ligo direto um cristal nele, ele me gera todos os sinais. No E eu sou obrigado a gerar os sinais de sincronismo, digamos assim, externamente. Então tem um circuito aqui meio chatinho, tem primeiro um oscilador. Aqui eu estou usando um cristal de 2 MHz, que também é chato para oscilar, mas eu já tinha feito isso uma vez, então eu usei isso aqui de novo. Tá? Basicamente tem um circuito com 3 inversores, estou usando aqui portas NAND como inversor. Tem que ter um resistor em série com o cristal, um resistor em paralelo com o cristal, tudo isso aqui para conseguir fazer ele oscilar. Oscilou bonito, gerou aqui um sinal de 4 MHz, e aí tem aqui o circuitinho mágico que vem da própria datasheet do 6809E. Precisa ter aqui 2 flip-flops, certo? Um flip-flop do tipo JK, uma coisa que eu acho que eu não via desde o tempo da faculdade. É uma ligação toda aqui, tudo isso porque ele quer gerar 2 sinais, um sinal chamado E e um sinal chamado Q. O E é, de certa forma, é um enable, é o clock principal aí, e o Q é o que ele chama de clock em quadratura, é um clock defasado em relação ao E. Então, por isso que ele pega um sinal 4 vezes maior, né? Então, no caso aqui, desculpa, falei 4, é 2, né? Vem aqui 2 MHz, o que eu vou ter aqui no final é um clock de 500K. Certo? E eles vão estar defasados. Quer dizer, tem aqui o desenho bonitinho, aqui está para 4 MHz, né? Mas ele tem a cada 4 ciclos aqui, ele vai gerar um ciclo aqui, e o Q está defasado em relação ao E. Certo? Espero que esteja dando para ver aí bem aí no vídeo. Então eu montei. Tem mais um detalhe. Esse sinal E que sai aqui do flip-flop está ótimo para eu usar no resto do circuito, mas não para eu alimentar o 6809E. Certo? Porque esse sinal vai entrar diretamente nele e ele é um sinal MOS, então o nível alto dele é mais alto do que o nível do TTL que eu estou usando aqui. Então o que eles mandam lá usar é um transistor, e com os resistores aqui, não estava funcionando aí, estava meio pouco confiável, eu não gostei muito da forma de onda, aí eu comecei a mexer um pouco dos resistores, até que chegou numa hora que eu consegui fazer funcionar. Eu não vou dizer que está 100% perfeito, mas está funcionando, eu desligo, ligo, ele volta a funcionar, então eu estou satisfeito com isso, né? E aí, deixa eu até apagar a luz aqui, né? E o LED está piscando. Tá? Além de mexer aí no clock, tem também uns outros sinais aí que mudam, alguns sinais que num deles é entrada, no outro é saída, então tem que
mexer aqui algumas coisinhas, mas é pouca coisa, certo? O LED está piscando, eu até quis tirar a prova aqui de que estava realmente com a cara boa, então eu liguei aqui o meu analisadorzinho, lógico, Tabajara aqui, né, meia boca aqui, mas dá para ver ali alguns sinais, é um pouco difícil de interpretar, mas deixa eu dar um zoom ali na tela do notebook. Então ele tem, eu peguei aqui que foi 4 bits menos significativos dos endereços, aqui embaixo é um sinal que seria o habilita a saída da EPROM, porém ele nem sempre ele vai estar realmente lendo a EPROM, então é um pouco complicado de ler, mas no mínimo dá para perceber que ele está aqui num loop, né? Está repetindo as coisas, o que faz sentido com relação aí ao programa que eu fiz. Então tá aí, né, o LED piscando feliz, pelo menos nessa análise rápida aí, tudo indica de que esse chip é realmente um 68B09E. O B eu não tenho certeza, né, porque eu não botei ele para operar num clock mais alto, mas então a conclusão que eu chego é que não é exatamente um chip falsificado, mas sim um chip com identificação incorreta, né? Se isso foi feito aí para se livrarem aí de alguns chips E encalhados dizendo que ele não é E, ou se foi um engano, é algo que eu não tenho aí como dizer, mas eu estou feliz de ver o LED aí piscando. Eu provavelmente não vou usar para nada esses 6809E, mas é bom saber que eles não são lixo total aí, ok? É isso.